A família é um lugar de aprendizado? Ela é a base da sociedade e um ambiente para o testemunho? Por quê? Então, aí vai falar de base de novo, só que agora a base para a sociedade. Então, é um lugar de aprendizado, né? A família é o ambiente onde as pessoas recebem as primeiras e determinantes noções sobre o que é bom, sobre o que é justo, sobre o que é reto. Então, não sei se mudou isso na ciência, mas diz que aquilo que você ensina para uma criança até os 8 anos é o que ela vai ser quando for adulto. Então, a gente precisa saber o que essa criança está sendo ensinada até os 8, porque depois dos 8, só Jesus, né? Só Jesus para mudar conceitos, mudar tudo isso, né? Então, o lar é um lugar de aprendizado. É onde você aprende valores. É no lar que se aprendem valores como respeito, responsabilidade, amor, fé, moldando a personalidade e as intenções futuras desses indivíduos. Então, muitas vezes a gente vê hoje, não estou dizendo lá no mundo, não. Eu estou dizendo na igreja. De pais que exigem dos filhos, mas os pais não dão exemplo. Então, se esses pais não dão o exemplo, então esse lar está sendo um lar de aprendizado, mas um lar que está aprendendo tudo errado, daquilo que realmente precisa ser um lar cristão, né? Um filho que às vezes, né, você pega o conceito de certo e errado hoje, irmãos, está tão deturpado na mente das pessoas. Eu vou citar um exemplo do Aleph, né? Que é meu filho. O Aleph estava seguindo carreira militar, e aí ele ficou a serviço de não sei se foi do coronel lá, né? Ele estava a serviço do sargento Valfredo, e aí o sargento Valfredo viajou e ele ficou lá servindo ao coronel. E aí o coronel ele recebeu um telefonema, e o coronel falou com ele, fala com o fulano que eu não estou não. E aí meu filho falou com ele assim: olha, coronel, eu vou dizer para ele que o senhor falou que o senhor não está. Por quê? É contra os meus princípios mentir, e eu não vou mentir. E aí o coronel começou a perseguir ele lá dentro por causa disso, né? Por causa que ele falar a verdade. E aí depois eu falei com o sargento Valfredo, pergunta para ele, qual que ele quer? Uma pessoa que ele não pode confiar, que mente, ou uma pessoa que realmente diz para ele que não vai mentir? Essa é uma pessoa que ele pode confiar ou não? Então você vê que a gente vai confiar mais em quem mente, quem erra, do que uma pessoa que recebeu princípios, né, que defende os seus princípios. Então, às vezes você vê exemplo de pais que fazem isso com os filhos, que faz os filhos mentir, fala com o cobrador que eu não estou. Alguém está batendo porta, fala que eu não estou não. E às vezes você vê pais cristãos dizendo isso. Então a gente precisa ter cuidado, porque o lar, ele precisa ser um lar onde se aprende princípios, principalmente um lar cristão, princípios bíblicos, né? Porque a questão do respeito, você vai ver lares que não são cristãos, que têm princípios, né? Que são princípios que têm bases sólidas nessa questão de respeito, né? Se você for perguntar muitos aqui, muitos foram criados por pais que não eram crentes, mas eram pais rígidos nessa questão de mentira, de respeito, de você respeitar os mais velhos, tudo isso, né? E principalmente então quando é um lar cristão, eu escrevi aqui, né? Eu fiz uma pesquisa, a família também como base na sociedade. Ela é uma instituição divina, foi estabelecida por Deus com propósitos sociais e espirituais. Então Deus não cria uma sociedade, uma família para simplesmente coisas espirituais, mas também para reger uma sociedade. Fundamento, ao transmitir valores e comportamentos apropriados, a família contribui para a saúde, segurança, educação e bem-estar geral da sociedade. Olha o que está na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela afirma que a família é a base da sociedade. Artigo 226. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que a família é o elemento natural e fundamental da sociedade. Então, isso está hoje na nossa Constituição brasileira.
que é o que eles estão tentando mudar, né? Constituir que família não é pai, mãe e filhos. Pode ser 2 pais, 2 mães. Hoje famílias é um ajuntamento de pessoas. Então não importa de que forma ela é constituída, né? Então é isso que nós precisamos ter o cuidado para a gente não aceitar. Na prática significa, as famílias são naturais e não foram criadas por qualquer determinação estatal ou algum conceito cultural. Então na prática significa que a família é a única instituição social regida primeiro pelo direito natural e não pelo direito positivo que é imposto pelo Estado. Então o Estado hoje ele quer entrar nessa questão da família. Aí entra uma pergunta também do Renato, né? Quando o Estado, ou quando ele quer interferir nessa questão de determinar que a família é desse jeito e que está errado, nós não podemos aceitar. E aí a gente precisa lutar contra isso, né? Então, a família antes do Estado e da sociedade. Como lhes dá... Aí também a família dá essa sustentabilidade, né, para a sociedade. Na prática, significa o seguinte: existem diversos estudos explicando que o bem-estar da família é fundamental para o bem-estar da sociedade. Então, se você tem uma família disfuncional, você vai ter uma sociedade disfuncional. Por isso, as famílias disfuncionais produzem abundantes males sociais. Ou seja, famílias doentes geram uma sociedade em crise. E aí, trazendo isso para o âmbito da igreja, famílias disfuncionais geram uma igreja em crise. Então, por isso que essa lição, eu penso que essa lição ela é de suma importância para a gente pensar no reflexo que as nossas famílias estão causando na igreja. O que a minha família está causando na igreja? Quais são os reflexos positivos que ela está causando na igreja? E a família como ambiente para o testemunho. Aí eu resgato uma palavra minha da questão, por que Deus ele institui a família? Porque o filho dele nasceria em uma família. Então, que princípios Jesus recebeu nessa família? Porque Jesus teve uma família? Sim. Jesus foi o primeiro filho de não sei quantos, né? Porque a Bíblia não fala quantos, mas teve vários, né? Teve irmãs, teve irmãos, mas Jesus foi o primeiro. Com certeza no ano seguinte já nasceu o próximo. Então, Jesus, ele foi criado em um meio familiar, em um contexto familiar, de pai, mãe, filhos, né, de convívio ali com esse contexto. Então, qual o testemunho que ele recebeu de Maria? Qual o testemunho ele recebeu de José? Então, o nosso lar, ele precisa primeiro ser um lar onde nós testemunhamos primeiro de Cristo. Porque se nós não temos uma família como referência, como é que a gente vai pregar? Não é que eu estou dizendo que as famílias não têm problemas, que as famílias não têm dificuldades, mas uma das coisas que os pais não podem se omitir é de ensinar. Quando você ensina, então você está tirando a sua responsabilidade, né? Então os textos que estão escritos aí, Provérbios: ensina o menino no caminho em que deve andar. É diferente de você ensinar o menino o caminho. É como se alguém pedisse para você um endereço: fulano, você conhece, sabe onde é esse lugar? Aí você: sei, eu vou te levar lá. E aí você sai e leva essa pessoa no endereço. Então, quando o texto está dizendo ensina o menino no caminho, é aquele pai que ensina primeiro como exemplo. Então, se o pai ou a mãe não é um exemplo para os filhos, então como que eles vão ensinar o menino a andar no caminho do Senhor? Então, lá, primeiro, ele precisa ser um lar onde tem um relacionamento onde esse lar testemunhe de Jesus, né? Fala testemunhe de Cristo, seja primeiro a referência, né? Ô Sara, em Provérbios, que foi o que o pastor falou, essa tradução
essa tradução minha, da NVI, fala assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo quando crescer, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Como assim? Ah, tá. Qual é o meu objetivo? Qual o seu objetivo para a Ágata? Então eu vou instruir com o objetivo, não é só o objetivo religioso como servo de Deus, com o objetivo de ser humano. Qual é o meu objetivo para Arthur e Bernardo, para daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, se eu não estiver mais com ele? É que ele se torne uma pessoa que traga alguma coisa boa para a igreja, para o corpo de Cristo, sim, mas que ele seja uma pessoa honesta para a sociedade em que ele vive, para que ele seja uma pessoa de caráter. Então eu vou instruir ele conforme o que eu desejo para ele lá para frente. Mas eu vou instruir ele só falando? Não, eu vou instruir ele fazendo. Porque muito mais eu ensino fazendo do que falando. E aí, teve um dia que eu vi um post e dizia assim: cuidado com o que você faz. Estava falando para os pais: cuidado com o que você faz, porque atrás de você tem alguém. E aí eu linko essa frase com esse texto. Está falando assim: pai, cuidado com o que você está fazendo. Não adianta você falar para o seu filho: vá para a igreja e fique dentro de casa dormindo. Eu quero que o meu filho ame a escola bíblica. Aí, meu filho, eu vou te mandar para a igreja todo sábado de manhã e você vai estudar a lição. Mas eu fico aqui em casa. Eu estou instruindo ele. Eu estou colocando dúvidas na cabeça dele. Mas é para mim ir? É só agora? Quando eu crescer, deve ser que não precisa mais não. Porque meu pai, quando é adulto, minha mãe, quando é adulta, não vai. Então, deve ser que eu tenho que ir só agora. E aí, é para a gente ficar atento de que, como família, eu sou a base. O marido e a esposa, o homem e a mulher, é a base. Nós somos a base, nós estamos levantando as paredes da casa. Se a gente não prestar atenção, se a base for falha, as paredes caem. As paredes não se sustentam com uma base fraca. Então, eu tenho que instruir eles para que eles se tornem exemplo, para que eles se tornem pessoas de caráter, bem vistas na sociedade. Mais ainda, na igreja ele tem que ser bem visto? Com certeza, porque ele tem que, o foco dele tem que ser agradar a Deus. Mas se ele não é bem visto na sociedade, vai trazer um mau exemplo para a casa de Deus. Nossa, mas se ele, cristão, faz isso aqui... Então, eu tenho que instruir meu filho para que ele seja íntegro, para que ele seja honesto em qualquer ambiente que ele tiver. E eu não vou ensinar ele isso só falando com ele. Eu tenho que mostrar em ações, em atitudes de servo de Deus, de bom cidadão. Chegou um cobrador. Meu pai não tem dinheiro não, mas se você quiser eu chamo ele para você. Aí vai falar igual o pastor falou assim: talvez se esse chefe de Aleph tivesse falado assim: fala para ele que eu não posso atendê-lo no momento, seria muito mais fácil de dar uma resposta do que fala que eu não estou aqui. Não, no momento, o chefe não pode te atender, não. Você não estaria mentindo, porque ele não podia mesmo, não, porque ele não queria, mas ele não podia. Mas é isso, é a gente tomar cuidado, porque esse instruir a criança vai muito além de que falar com a criança o que ele deve fazer. Eu tenho que mostrar o que ele deve fazer. Edil tinha levantado a mão, viu?